Bom dia, graça e paz, que o Senhor abençoe a nossa vida nesta manhã, shalom, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Não sei como está o seu dia, eu só sei que cada um de nós temos um tempo, né? Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar pedra, de esparramar pedra, tempo de abraçar, de deixar de abraçar. Não sei o tempo que você está vivendo hoje, eu só sei de uma coisa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que assim seja na tua vida. Amém? Quero agradecer tua presença e declarar sobre a tua vida que o Senhor possa abençoar a tua casa, abençoar a tua geração, abençoar poderosamente a tua família. Com licença, então, para eu entrar na tua vida nesta manhã, entrar na tua casa e te abençoar com mais uma palavra do trono de Deus. Você que está aí no chat interagindo, né, que acordou, está tomando um cafezinho e assistindo esse Shabbat nesse momento que ele vai para o ar. E você que vai assistir depois, que Deus também possa fazer que essa palavra seja viva e eficaz na tua vida. Semana passada nós estivemos aqui e falamos, né, sobre o abuso sexual. Nós estamos aí no mês de maio, um mês que é representado pela cor laranja, né, e às vezes você pode se perguntar assim, por que essa cor laranja, né? Por que é representado esse mês para lembrar sobre o abuso, para estarmos atentos sobre o abuso sexual, né? Por que esse mês é representado pela cor laranja, que se refere... Às vezes você vê aquela florzinha que se chama gérbera, né? Ela está se referindo a essa cor mesmo, essa coloração da gérbera, né? Que é uma flor muito comum no Brasil. Você viu aí no foto, na capa, na propaganda do Shabbat, né? Que eu coloquei, foi colocado ela. É uma flor muito comum no Brasil e ela também representa a fragilidade e a vulnerabilidade. Olha só, você tinha pensado nisso? A fragilidade e a vulnerabilidade. E nós falamos muito sobre isso no Shabbat passado, onde nós fomos aqui fazer um levantamento sobre a família de Davi, né? Nós falamos sobre o abuso que Tamar sofreu com Aminon, né, através de Aminon, seu meio-irmão, que a estuprou, que a violentou. E nós ali então demos uma pincelada sobre a família de Davi. E hoje é dia 28, né, de maio, ainda nunca podemos baixar a guarda referente a esse tema, porque é um tema complexo, é um tema delicado, é um tema pouco falado nas casas, nos lares, nas famílias. Ainda existe muito tabu para se falar desse tema. E eu queria continuar hoje, né, encerrando esse mês de maio aí o Shabbat, lembrando você que não se deve baixar a guarda referente a esse tema, né? Diga não ao abuso sexual, denuncie, Disque 100, denuncie anonimamente, se você sabe de algum caso. Eu sei que tem aí os segredos de família, muitas pessoas têm os segredos de família e nós temos que respeitar isso, mas quando nós somos negligentes, né, sabemos de algo ou nós vimos algo acontecer e não denunciamos, nós estamos sendo convivente, né, com aquilo que está se fazendo com a vida das nossas crianças, que é tão frágil e tão vulnerável, né? E é incrível que nós vimos no sábado passado que a vulnerabilidade é um estímulo, né, para o agressor sexual, para o perverso, né? Aquele tem um olhar perverso, ele é um estímulo para ele quando ele vê alguém na vulnerabilidade, para que ele possa então assim atacar, né? O agressor sexual, ele age desta forma. É um tema dolorido, né, queridos? Eu respeito muito esse tema porque tenho atendido pessoas que têm muita dor referente a essas histórias tão dolorosas em sua vida, né? E esse mês, então, representado por essa cor, é muito importante que nós venhamos estar atentos, né? Como igreja, no arraial, nas células, você líder de célula,
porque eu sempre vejo assim, que realmente a igreja, qualquer igreja, né, que é instituição religiosa, é um ambiente perfeito para se esconder um pedófilo, para se esconder tantas coisas debaixo de uma capa de religiosidade. Só que o Senhor, Ele promete, né, varrer a nação, varrer com uma vassoura de justiça, fazer uma limpeza. Um dia a máscara cai e o Espírito Santo nos dá o discernimento, o dom do discernimento, para nós discernirmos todas as coisas, né? Então nós estamos chamando a atenção, a sua atenção, a nossa atenção, a atenção da igreja, não somente para as vítimas também, abusadas, né? Hoje esse Shabat ele vem justamente para isso. Eu até coloquei aqui o tema, quando Aminon fala para Tamar depois que a estuprou: levanta-te e vai-te. Né? Tá lá em 2 Samuel 13:15. Foi muito difícil a vida de Tamar. Foi muito complicada aquela princesa ser ali violentada, né? Assiste o Shabat passado para você linkar com esse daqui e você entender melhor, né? Então, mas hoje a palavra ela vem também não só para chamar a nossa atenção, a sua atenção, na verdade, não somente para as vítimas abusadas, né, ok? Mas também nós estamos passando para chamar a atenção sobre como estamos criando os nossos filhos. Quando nós olhamos ali para 2 Samuel capítulo 13, e no decorrer também dos outros textos paralelos, os contextos, onde vai mostrar sobre a família de Davi, nós podemos entender por que Aminon agia dessa forma, agiu, né, desta forma. Então hoje esse Shabat vem também não só para atentarmos para as vítimas violentadas, mas aqui no tempo, aqui e agora, para nós atentarmos como que estamos criando os nossos filhos. Porque Aminon, nós podemos ver que ele é o filho primogênito de Davi e Aionã, né? E eu creio que Davi teve cerca de 19 filhos. Se não contar aqui o filho que morreu de Betseba, são 19. Contando, seria 20, ok? Se não for contado nesse número aí, né? De 19 ou 20 filhos Davi teve, porque ele foi um homem de muitas mulheres, né? Então, o que Aminon era? O filho primogênito de Davi. Mas o problema não era só Aminon. Todos os filhos de Davi tinham um histórico complexo, né? Então, hoje essa palavra ela vem para prevenir. Por que prevenir? Por que nós atentarmos para dentro da nossa casa? Por que olharmos para a maneira que estamos criando o nosso filho? Como diz os antigos, prevenir é melhor do que remediar, né? Então, o nosso assunto hoje vai ser sobre, o desenvolvimento desse assunto será sobre isso. Primeiro, sempre achamos que esses males acontecem somente nos vizinhos, né? E nunca conosco. Podemos pensar que o que aconteceu com Tamar, isso foi lá no passado, nos tempos bíblicos, ou isso acontece com tal família, com tal outra família, mas na minha isso não acontece, né? Então, não, nós precisamos olhar para o nosso contexto, para o nosso território, para a nossa geografia e tirar da cabeça que, de repente, só pode acontecer isso lá numa favela ou lá num bairro onde a mãe trabalha o dia todo fora de casa e o pai também, e os filhos ficam na rua, ficam com os vizinhos. Não, nem sempre. Então, vamos estar trazendo essa consciência que não acontece somente no vizinho e nunca conosco, né? Também temos uma tendência de achar que os nossos filhos arrasam, né, queridos? Que os nossos filhos, né, ou seja, que nós somos os melhores pais do mundo e que damos toda a atenção do mundo para os nossos filhos. Só que devemos pensar também hoje, assim como Davi não impôs limites a Aminon, né? Será que nós estamos impondo limites na vida dos nossos filhos? Será que nós estamos criando eles com limites? Ou eles têm tudo na hora que eles querem, no momento que eles querem, né? São os chamados bebezinhos já narcisistas, né? Eles mandam na casa, eles têm o palco só para eles, desde já muito cedo, isso muda-se toda uma ação dentro de uma casa, quando tem-se uma criança, então ela manda na hora de dormir, ela manda na hora de comer, ela começa já a desenvolver, né, essa estrutura na vida dela,
que pode trazer um problema muito sério no dia do amanhã. Assim foi com Aminon, porque tudo que Aminon fez, Davi ficou muito furioso, sim, nós podemos ver no texto, mas Davi não tomou atitude, Davi não fez nada. Por quê? Porque Aminon era o primogênito, era sujeito a subir ao trono, né? Então, com certeza, ele não quis ali, vamos dar a certeza, vamos colocar uma hipótese, né? Ele não quis ali chamar a atenção do filho, porque talvez ele poderia emburrar, né? Ficar magoado, ficar ferido, enfim. Então foi tudo ao banho-maria, né? Até mesmo Absalão, irmão de Tamar, num certo texto ali na frente, quando você lê, ele vai dar conselho a Tamar, que aquilo aconteceu no meio da família, que aquele assunto deveria ficar ali no meio da família, que aquele assunto não poderia ir para fora, para não envergonhar a família real, né? Então ele aconselha a Tamar e Tamar, ó, ficou em silêncio, né? Só que Absalão colocou no coração dele o quê? Um espírito de vingança entrou no coração de Absalão, na alma de Absalão. E mais tarde ele bola um plano e ele mata Aminon, né? Através do espírito de vingança. Então, olha que bagunça quando nós não atentamos para a nossa casa. Então, a pergunta fica aí para nós: será que estamos impondo limites em nossos filhos? Será que estamos ensinando eles que existem regras? Né? Será que nós estamos formando bem o superego deles, colocando regras, limites, ou seja, assim como nossos pais fizeram também em nós, que hoje muitas vezes nós achamos ruim, mas nós entendemos dentro da nossa casa que existem regras e limites na sociedade, que a sociedade, ela impõe limites também, tem aí as leis, né? Mas isso já deve ser observado dentro da nossa casa, é dentro da nossa casa que nós forjamos todo esse modelo, né? Porque a sociedade realmente ela cobra regras e que essas regras elas são ensinadas dentro da nossa casa. Então, se dentro da nossa casa não é observado os limites, não é observado as regras, lá fora nossos filhos acharão que poderão viver a vida como eles acham que tem que ser. Não existe isso, né, queridos? Não, as leis são colocadas para que sejam obedecidas e possa haver um limite entre um ser humano e outro, uma liberdade entre um ser humano e outro, entender que a minha liberdade começa, não que ela começa, eu sempre tenho a liberdade, mas o outro também tem, então há um território a ser respeitado, um território pessoal de outro a ser respeitado, e Aminon não respeitou esse território pessoal de Tamar, né, esse espaço pessoal de Tamar. E quantas vezes crianças que vão para a escola, mordem os outros, não recebem um tratamento, não recebem um limite, não é imposto regras nenhuma, e assim vai se criando então um ser humano à la vontade, né? Ou seja, Aminon, ele era um príncipe ocioso. Será que as nossas crianças estão com muito tempo ociosas, né? Não tem tarefas? Eu me lembrei quando eu estava preparando isso aqui, que, meu Deus, eu levantava muito cedo para ir para a roça, tinha tarefas em casa, era louça, era o chão, né? O chão era aquela cera canário, que a gente derretia aquela vela, colocava-se, parece, querosene, se eu não me engano, pelo menos eu tenho uma lembrança muito grande do cheiro de querosene. Uma vez eu fui fazer, quase botei fogo na casa, porque tinha que derreter aquela vela. E aí passava-se no chão e depois a gente passava um bombril, aquilo para ficar brilhando. Eu era uma criança e eu estou aqui firme e forte, saudável, não me matou o trabalho, né? Mas Aminon, ele era um príncipe ocioso, né? Ele tinha tempo demais nas mãos. Ele tinha muito tempo nas mãos e ele tinha muitos pensamentos de sobra na cabeça e pensamentos sem controle, que levou ele a desenvolver o quê? Uma obsessão sexual pela irmã e cometer uma ação de atos mais vergonhosos e destrutivos na família real. Imagina que ato vergonhoso foi esse, né? Imagina só, era a família real, era o rei Davi, em Israel ainda, né? Como que pode? Olha só que tempo, esse tempo que ele tinha na mão, e muitos pensamentos sem controle. Por isso o pensamento é o ensaio da ação. Por isso eu tenho vários pensamentos durante o dia na minha cachola, né, por assim dizer, mas eu preciso focar no pensamento certo, eu preciso organizar esses pensamentos, porque senão eu serei aí
uma bomba ambulante, não é mesmo? Então é muito importante isso. Como que é usado o tempo dos seus filhos? Como que é investido o tempo? Será que o seu adolescente está aí com muito tempo ocioso, né? Na rua, na casa dos amigos, dentro de um quarto? Então, aí nós podemos olhar para a base de Aminon. Olha, eu fiz aqui isso aqui, levantei para nós vermos o contexto da família de Aminon e de Tamar, né? Olhamos para a base de Aminon, olhamos para o pai Davi e nós podemos ver um homem tão ocupado. Quando olhamos para Davi, o zelo da casa do Senhor, ele diz que consumia ele, né? Ele era um homem muito ocupado, que não foi eficiente, ele não foi um pai eficiente, ele não educou os filhos, ele não disciplinou os filhos. Imagina, olha só, começa a imaginar o palácio, né? Começa a imaginar aquelas crianças crescendo ali com as servas, enfim, eram os filhos do rei, não podiam ser tocados, né? E ele descobriu o quê? Os incidentes, ele descobriu esses incidentes e ele ficou assim furioso, mas ele não puniu, ele não fez nada. E os filhos de Davi, em outras palavras, eram filhos sem controles. Vocês já viram crianças que não têm controle? Se ela chegar aqui, ela bagunça tudo, e faz pirraça, e faz birra, e quer subir nas coisas, quer quebrar as coisas, e as coisas têm que ser ali, na hora, se não der, ela enlouquece, né? Então, os filhos de Davi, eles não tinham controle. Olha só o que acontece, Aminon ele fica frustrado quando não consegue as coisas da maneira dele e ele fica com repugnância quando as conseguiu. Ou seja, ele se frustra por não conseguir Tamar, aí ele vai chorar com o primo e aí depois ele tem repugnância quando consegue. E assim, queridos, olha, é muito sério esse assunto. Assim tem sido muitas vezes dentro de casa. Né? A criança fica frustrada por não conseguir uma coisa. Aí o pai vai lá, compra e dá, aí tem repugnância. Né? E assim você vai levantando aí uma personalidade, né? Construindo uma estrutura já dos seus familiares. E hoje, nesse Shabat, o nosso alerta nós devemos ter cuidado para não reproduzir essa mesma história em nossos filhos, porque nós achamos que o problema é só lá. Mas hoje, a atenção desse Shabat é para que nós tenhamos cuidado para não reproduzir os mesmos Aminonzinhos, né? Os Absalãozinhos por aí, os chamados reizinhos, né? Aqueles que estão aí governando a casa, enfim. Né? Como lidamos, nós precisamos pensar como lidamos com questões dolorosas do passado em nossa própria vida. Como que eu lido com as questões que foram dolorosas para mim lá no passado, na minha própria vida? Ou seja, quando você pensa na sua infância, do que você se lembra? Você lembra de dores, de cicatrizes, né? Você lembra de pesadelos, ou você recorda o quanto você se sentia seguro, amado, protegido e se lembra dos seus sonhos. Quando você faz uma viagem aí, lá na sua infância, aos 5 anos, aos 4, aos 5, né, aos 8, 10, do que você lembra? Do que você se lembra? As suas lembranças são cicatrizes dolorosas, as suas lembranças são de pesadelos, de medo, de susto, de opressão, ou você lembra que você era amado, protegido, cuidado, você tinha sonhos e hoje você vai desengavetar esses sonhos. Então é muito importante essa pergunta para nós, né? Como que lidamos quando sabemos que nossos filhos foram perversos nos lugares, seja na escola, seja na igreja, seja em casa, né? Quando um professor chama atenção ou dá ali uma disciplina, nem sei se os professores fazem isso mais, eu acho que não. Mas se o pai fica envenenado, se o pai fica com raiva, ou ele vai ver o que o filho fez, dar a razão para a autoridade ali, né? Eu não estou dizendo coisas extremas, mas se não houver, querido, uma punição no sentido de retirar algo, no sentido de perder algo, assim como Deus fez com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Chamou eles para um relatório
e puniu eles, os expulsou do jardim. Qual foi a punição de Adão e Eva? Foram expulsos do paraíso, né? Nós precisamos entender que quando nós erramos, nós perdemos algo. Mas infelizmente hoje dentro dos lares, as crianças erram feio e ainda ganham, né, benefícios por errar feio. Então continua sendo um estímulo. E todo filho que ele é deixado em outras palavras, lá vão ter, de qualquer maneira, ele vem envergonhar sua mãe, assim diz as Escrituras, né? Então, como que lidamos quando nós sabemos que os nossos filhos foram perversos, morderam outras crianças, bateram? Ou será que chega em casa e o pai diz assim, é isso aí mesmo, você é macho? Ou será que o pai fala assim, ó, segura as cabritas porque meu bode está solto, né? É para fazer isso mesmo. Como que é? Dentro de casa, como que são os ensinamentos? Será que são humanistas, né, ou são com os princípios do eterno? Então nós precisamos fazer essas perguntas. Será que agimos como Davi, que até ficou furioso, mas não fez nada? Ficamos bravos, gritamos, esperneamos, mas não tem muitas vezes a coragem de falar, não, aconteceu isso, então agora o salário será isso, isso, isso. Então, quantas crianças que são verdadeiros reizinhos dentro de casa, né? Que mandam na casa. As coisas só acontecem quando essa criança coopera. Ah, se meu filho deixar, se ele tiver bonzinho, eu vou à reunião. Ah, se ele deixar, eu fico até o culto acabar. Ah, ele não quer ficar na escolinha. Ah, ele não quer. Não se tem um trabalho para ver o porquê não quer. Não, a mãe vai lá, a mãe vai estar junto com você. É importante você se enturmar, é importante você se socializar. Não tem mais um trabalho, né, feito. Até mesmo com uma equipe multidisciplinar, né? É um trabalho em conjunto com todos ali para um tratamento na vida das crianças. Elas simplesmente não quer e vão crescendo, deixando assim, né? É só fazer o que quer. Nem sempre nessa vida nós teremos o que nós queremos. O choro faz parte da vida. Quantas mães que não permitem o neném chorar, né? É bom para o pulmão. Chorar faz parte da vida. Quando é lá na frente que enfrenta com a dificuldade, não quer chorar, já se mata, ou pende para as drogas, para o suicídio, né? Aqui tem um contexto muito grande aqui, mas é importante só pontuar isso aqui. Não sabe de que é não. A mãe nunca diz não, o pai nunca diz não, só faz o que o filho quer, que a filha quer. Aí casa-se lá na frente, né? Ou namora e noiva, e quando o parceiro diz eu não te quero mais, eu quero separar, ele não aceita o não. Ele vai e mata a esposa, ou mata o marido, enfim, não estão sabendo lidar com as emoções, né? As emoções são lindas e maravilhosas, mas precisam ser trabalhadas, né? Não estou esticando, e hoje é assim para nós trazermos mesmo essa consciência. Eu não estou falando isso só para vocês, mas para mim também. Eu também tenho filhos adolescentes, filho adolescente, né? E que nós precisamos olhar para nós, para nossa casa. Então, ó, cuidado com os reizinhos, né? As coisas só acontecem quando a criança coopera. Não existe uma disciplina nos lares. Tem um horário para comer. Cada um senta em qualquer lugar, na frente da TV, outro lá fora, outro no quarto, outro vai comer não sei aonde. Hoje, se você prestar atenção, não existe mais a mesa ali redonda ou quadrada, onde se um se senta de frente para o outro, né? Eu tenho uma ilha lá em casa, só construí, depois dela construída que eu vi o propósito, que eu fui perceber, né? Todo mundo sentado para lá e nunca mais de frente, né? Olhando nos olhos, cada um num quarto, cada um comendo num horário. Então, nós precisamos estar observando esses princípios. E a pergunta de hoje é, o que você está fazendo para contribuir com um futuro melhor para os seus filhos? Como mãe, como pai, o que você está fazendo? Qual o tempo de qualidade dedicado? Quanto tempo é dedicado em oração, em palavra? No Desperta Débora, você tem aparecido, você tem dobrado seus joelhos e profetizado sobre seus filhos, ou você tem olhado somente para os problemas ali atuais, ou pensando em coisas e tem esquecido as pessoas, né? Hoje a demanda, pensamento de enriquecimento, materialismo é tanto, que não se dá mais atenção às pessoas e sim às coisas, né? E isso é muito triste mesmo, não tem mais um tempo de qualidade.
cada um com um celular, cada um para um canto no seu aparelho, e assim a vida segue. Então nós precisamos hoje nos conscientizar do que estamos, não somente pensar em deixar um Brasil melhor para os nossos filhos, mas filhos melhores para o nosso Brasil. Amém, queridos? Então que esse Shabat possa ter falado ao teu coração, que nós possamos não somente pensar nas vítimas, mas no agressor também. Quem construiu esse agressor? Que lar foi construído esse agressor? E pensar que isso não acontece somente com o vizinho ou lá com a Tamar, lá nos tempos bíblicos, né? Mas que pode acontecer, está acontecendo de repente diante dos nossos olhos e não estamos percebendo. Amém? Então fica essa dica de hoje, fica essa palavra de hoje para o teu coração. Que Deus abençoe tua casa, que Deus proteja a tua casa, mas por segurança coloquei guarda na porta, diz as Escrituras. Então, Deus cuida, não é dessa forma. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do nosso ventre e o nosso galardão. Então, quanto tempo nós passamos cuidando dessa herança, orando por essa herança, profetizando sobre essa herança, trazendo na rede de adolescente, trazendo na rede de jovem, né? Indo com eles, vendo como que eles estão funcionando na escola, o que está acontecendo, como que trata o professor, como que trata as autoridades, como que está o coração dos filhos. Amém? Que Deus te abençoe e eu agradeço você pela tua presença em minha vida, tá? Compartilha essa palavra, deixa o seu joinha aí, às vezes tem tantas pessoas assistindo, mas fica lá pouco joinha, né? Curtida, porque isso você ajuda também o Shabbat Shalom. Deus abençoe tua vida e até o próximo programa. Beijo no teu coração.